Bora corrigir! Enem 2024, Física, caderno amarelo 95, cinza 112, azul 122, verde 129. Falava assim: a tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu. Como eu falo de iglu nas aulas. Habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção já se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Na verdade, é um acampamento provisório quando eles estão caçando, né? Não vamos imaginar que o esquimó vive em iglu, que é uma mentira. E aí tá lá a tirinha. Ué, você comprou uma geladeira dentro do iglu. Para quê? É para as crianças. Elas adoram brincar de casinha. Que bonitinho. Aí faz um igluzinho dentro do iglu com cubinhos de gelo da geladeira. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo porque... Então assim, galera, o iglu serve justamente para que dentro do iglu a temperatura não fique o menos 40 ou coisa parecida lá fora. Né? Então no iglu a gente sempre acende uma fogueira logo depois que construi o iglu, né, para a parede interna derreter e dar rigidez para o iglu. E nesse caso a temperatura interna fica lá nos 20 graus, 18 graus, super confortável comparado com o frio intenso lá fora. Ou seja, se tu quiser fazer gelo dentro do iglu, tu vai precisar de uma geladeira, porque tu está num ambiente, né, de 20 graus. A temperatura interna do iglu é maior que a temperatura de solidificação da água. Isso, a temperatura interna do iglu é 20 graus, que é maior do que o zero, né? Tá ali, letra A de amor, certo? Então uma questãozinha bem tranquila. Mas vamos analisar as outras para garantir? A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase, nada a ver. O ar dentro do iglu é isolante térmico, sim, dificultando a perda de calor pela água, não é essa a explicação. A temperatura uniforme do iglu impede as correntes de convecção, não, tem corrente de convecção lá dentro do iglu, sem problema nenhum. A pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Depende em que nível está o iglu, né? Mas não se justifica. Não é que nem uma geladeira que tu fechou e aí a pressão fica baixa temporariamente. Então, letra A. A correção Enem 2024, Física. Professor, mas tu corrigiu a 98 como Química. Mas eu decidi que vai ser Física. Aí eu vou roubar mais uma da Biologia para Química para ver se a gente consegue fazer 15 também, beleza? Falava assim... Caderno amarelo 98, cinza 113, azul 125, verde 126. As placas que indicam saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarelo esverdeada após exposição à luz ambiente, conforme a figura. Esse fenômeno ocorre pela presença do sulfeto de zinco, dopado com prata ou cobre na superfície da placa. O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de interações interatômicas, átomos colidindo com átomos. É isso que faz os átomos emitirem luz? Colisão átomo com átomo? Não. Coloração dos átomos, como assim? Né? A cor que um átomo emite, né? A luz que ele emite tem a ver com o salto quântico, né? Com o elétron indo do orbital mais energético para um orbital menos energético. A diferença de energia é a energia carregada pelo fóton emitido. Simples assim. Átomo, então, nesse caso, né, ele não tem cor, ele tem possíveis cores. Né, cores que ele pode absorver, cores que ele pode emitir dependendo das transições eletrônicas, dos saltos quânticos. É isso que explica, então, né, a luz emitida por essa substância. Reações nucleares, como assim? Né? É uma reação nuclear, então esse brilho tem a ver com raios gama, né, vindo lá do núcleo do átomo, né, e ele falou lá em uma luz amarelo esverdeada no espectro visível. Luz do espectro visível não vem do núcleo, né, certo? A menos que esses raios gama interajam com os átomos e aí depois a gente consiga ver alguma coisa tipo na radiação Cherenkov. Já ouviram falar sobre a radiação Cherenkov? Que coisa mais linda, procura na internet para tu ver um vídeo de radiação Cherenkov de um reator nuclear. Reflexão da luz. Que luz ele falou que brilhava no escuro, né? Não é que nem o olho do gato que bate luz lá e ele é altamente reflexivo, né? Então, não. Então, transições eletrônicas. A luz ambiente energizou
aqueles átomos, né, fazendo alguns de seus elétrons sofrerem saltos por orbitais mais externos, ficando excitados, e na primeira oportunidade esse elétron volta para, né, sua posição original, seja com um salto único ou vários saltos, e aí emite essa luz. Vamos que vamos, correção Enem 2024, Física, caderno amarelo, questão 100, cinza 104, azul 127, verde 128, disse assim. Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. Ao repetir o experimento colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é... E aí, tu lembra quando a gente fez aquele estudo sobre o campo elétrico e o potencial elétrico no interior de uma casca esférica condutora carregada? Certo? Lembra o campo elétrico no interior de um condutor, de maneira geral, né? Nulo. Certo? E o potencial elétrico é constante, certo? Então, quer dizer que nós não podemos ter linhas de campo lá dentro daquele cilindro, beleza? Mas na superfície nós já temos campo elétrico, né? Na superfície para fora a gente já tem campo elétrico. E esse campo elétrico é perpendicular à superfície. Até porque se tivesse campo elétrico, né, tangente à superfície, haveriam cargas elétricas circulando ali do além sem explicação. Beleza? Então a gente já tem uma noção do que esperar, né? A gente já tem uma noção do que esperar. Ó, e só tem uma em que o campo elétrico lá dentro é nulo, onde não há linhas de campo, a letra E. Bah, então tu vê, um pedacinho de uma aula clássica matava essa questão, né? Então a gente tem muito estudo sobre campo elétrico uniforme, porque é uma situação famosa de cair, né, no vestibular, que é aquele primeiro caso, né, que ele representou pra gente, né? Então uma placa, outra placa de metal, elas são paralelas, idênticas, perpendiculares ao quadro, uma conectada no polo positivo de uma bateria, vou retirar elétrons então, né? Vai ficar com excesso de prótons, elétrons esse bombeados para outra placa, fica com excesso de elétrons, e aí eu tenho um campo elétrico uniforme, as linhas de campo vão das cargas positivas para as negativas, essas linhas de campo sendo igualmente espaçadas aqui, né? Mostra a uniformidade desse campo elétrico, beleza? Quando colocamos o cilindro ali no meio, a gente já sabia que não podia ter campo elétrico lá dentro, né, de estudos anteriores. Vale a pena tu curtir essa nossa aula, tá? Onde a gente faz esse estudo do campo elétrico e do potencial elétrico, né, dentro e fora de uma esfera condutora carregada. Beleza? Mas estava tranquila essa questão, hein? Letra E de esforçados. Correção Enem 2024, Física. Física, o professor corrigiu na Química também. Ah, mas tem que ter 15 questões. Tem que ter. Temos que arrumar 15 questões de física aí. Então estou roubando a questão dos outros também. Placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia, mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva, revestindo placas solares com uma fina camada de grafeno. Os íons dissociados a partir da água da chuva tornam a combinação grafeno e água da chuva um par perfeito para a geração de energia. O processo requer apenas uma camada de grafeno para que grande quantidade de elétrons se movimente ao longo da superfície. Aí ele faz o desenhozinho ali, o infográfico, falando que tem um potencial elétrico alto numa região, um potencial elétrico baixo em outra. E aí ele pergunta, ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno oxida os cátions. Como professor de física, nem me lembro o que é oxidar. Impede a difusão de água através das placas solares. Na física a gente até estuda um pouco a matemática da difusão, né? Mas e por que isso geraria energia? Diminui a energia de ativação da reação do pseudocapacitor. Olha, capacitor na física a gente manja. Agora, energia de ativação de um capacitor, não me lembro. Eu sei calcular a energia, né, armazenada no campo elétrico de um capacitor. Já assistiu essa aula? Forma um composto não metálico com íons na água da chuva. E por que essa formação desse composto geraria energia elétrica? Gera uma diferença de potencial pela interação dos elétrons com os cátions. Tá ali, ó. Tá ali, o infográfico tá me dizendo,
né? Naquela região onde ali tem o grafeno, tem elétrons nessa região, tem cátions nessa região. Então, se eu colocar os fiozinhos adequadamente, né, para energizar a minha bateria, eu vou conseguir carregar a minha bateria assim como era com a placa solar. Basta que essa diferença de potencial, né, mesmo que a gente precise fazer várias células, né, fazer uma bateria, né, feita com essa ideia, para ficar com uma diferença de potencial maior do que a força eletromotriz da bateria, né, para carregá-la. E aí depois a corrente elétrica, né, vai fluir no sentido oposto quando a bateria estiver carregada e a chuva acabar e o sol acabar e eu precisar começar a usar a bateria, né, a energia armazenada na bateria. Né? Então, um professor de física certamente poderia matar essa questão, né, mesmo não conhecendo de repente a parte química da questão. Beleza? Bora para a próxima? Bora para mais uma correção Enem 2024, Física, caderno amarelo 102, cinza 100, azul 129, verde 124, falava assim. Um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 watts de potência e com capacidade de 0,5 litros de água, 500 gramas, enquanto o café estava em preparação. Na capacidade máxima da cafeteira, ele marcou que demorou 3 minutos para a cafeteira ferver toda a água. 100 graus Celsius, a partir da temperatura ambiente de 20 graus Celsius, né, para garantir que está no nível do mar. Pressão de 1 atm. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou o tempo desprezando quaisquer perdas energéticas. É necessária 1 caloria para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. É o famoso calor específico da água. Qual é a eficiência energética calculada pelo estudante? Que beleza! Então tu vê, ó, a gente de repente calcula primeiro a quantidade de energia necessária, né, para fazer esse aquecimento e por isso a gente usa o famoso quimacete, já que houve variação de temperatura. Ele disse que são 500 gramas de água, falou que o Czinho da água é 1 caloria por grama grau Celsius e a variação de temperatura nós poderíamos fazer mentalmente, temperatura final menos temperatura inicial, 500 vezes 1 é 500, vezes 80, 5 vezes 8 é 40, com mais 3 zerinhos, 40.000, né, calorias. Só que quando a gente vai trabalhar com a potência, que é joule por segundo, né, então vai dar uma incongruência e por isso que a gente multiplicaria por 4,2 para passar, né, para joule, já que são 4,2 joules para cada caloria. Então multiplicamos por 4,2, 4 vezes 42, 160, mais 8, 168. Aí tem 1, 2, 3 zerinhos, porque o quarto zerinho eu vou eliminar com a vírgula. 168.000 joules foi a energia, né, necessária para fazer esse aquecimento. Beleza? E aí nós podemos calcular quanta energia, de fato, né, foi jogado pela cafeteira, né, pela cafeteira elétrica para a água, para a gente saber, né, quantos por cento dessa energia de fato, né, foi para a água. Então a potência é energia, ou melhor, né, variação de energia com o passar do tempo. A potência são 700 watts, né, que são joules por segundo, e 3 minutos, eu passo para segundo, 3 vezes 60, 180 segundos. Multiplica ambos os lados por 180, né? 3 vezes 6, 18, 18 vezes 7 é 70 com 56, 126. 126, 1, 2, 3. 1, 2, 3 joules. Essa então é a energia que de fato a cafeteira jogou, né? 100%, beleza, para a água, e essa é a energia que a água adquiriu, certo? Isso não me assusta porque eu já tinha feito essa questão, né? Logo que saiu o Enem, eu corrigi todas as questões numa talagada só, acabei atrasando um pouco o lançamento da plataforma e não divulguei esse vídeo, né? Que de repente depois eu posso divulgar para vocês a correção das questões de física, tudo numa talagada só. Então eu já sabia que essa cafeteira, né? E eu quando fiz essa questão fiz de uma forma bem diferente, na verdade hoje, né, aleatoriamente eu resolvi fazer por esse caminho, e eu já esperava essa loucura aqui, né, que essa cafeteira então tem um rendimento de X%, né, para quem gosta de regra de 3, né, daria para fazer por regra de 3, né, quem me conhece sabe que eu acho que
fazer isso por regra de 3, né, é desnecessário. Quando eu quero calcular um percentual, né, eu pego o número o qual eu quero calcular o percentual e divido pelo número de referência, ó, é só fazer uma divisão, certo? E aí pronto, ó, fazendo essa divisão aí, a gente sabe, né, quantos por cento de rendimento teve a cafeteira. Lembra que não está em porcentagem ainda, né? Então eu vou dividir ali por 2 numerador e denominador, dá 84 para 63. Ambos são divisíveis por 3, né? 60 para 3 é 20, 28, 24 para 3 é 8. E divide para 3 aqui dá... dá 21. Dá para dividir por 7 ainda. 4 terços. 4 terços é 1,333. Então tem 133,333% de rendimento. É mágica. É mágica a nossa cafeteira. E por isso que a questão foi anulada. Anulada. Beleza, raça? Claro que eu fui um pouco mais ácido quando eu corrigi a primeira vez, né? Mas a galera da plataforma não precisa de toda essa acidez. Bora para a próxima? Uma correção Enem 2024, física, caderno amarelo é 103, cinza 101, azul 130, verde 125. Falou assim: o diagrama PV a seguir representa o ciclo Otto para um motor de combustão interna, como os motores gasolina ou a etanol, a gasolina ou a etanol, utilizado nos automóveis. Clássico ciclo Otto. As etapas apresentadas no diagrama estão descritas no quadro. Então vamos fazer o diagrama, né? Sempre recomendável que o jovem faça o diagrama de próprio punho. Ajuda muito na memorização. P de pressão, V de volume. Então tu vê, né? Tem uma transformação que deve ser a diabática aqui, de 1 para 2. Depois uma transformação, né, isovolumétrica, de 2 para 3. Deve ser mais uma transformação adiabática e depois mais uma isovolumétrica. E aí, claro que tem a parte da admissão, né, onde o ar entra no motor, certo? A partir da atmosfera. E aí ele numerou ali 1, 2, 3 e 4, certo? E ainda achurou não, mas colocou de amarelinho ali o interior e disse que tinha um W ali, ó. O que será esse W? 0,1, admissão isobárica da mistura ar-combustível no cilindro do motor. 1,2, compressão adiabática da mistura, adiabático. 2,3, introdução de energia na forma de calor da combustão. Expansão adiabática, 3,4. 4,1, liberação de energia na forma de calor. 1,0, liberação dos gases resultantes da combustão. Que beleza! A transformação de energia térmica em energia útil ocorre... Então, galerinha, lembra que quando a gente estuda, né, termodinâmica, a gente estuda transformações cíclicas e a gente pede para vocês, né, se o trabalho foi positivo ou negativo. Se a máquina realiza um trabalho, né, ou seja, o trabalho é positivo, quer dizer que ela libera energia para a vizinhança. E se a máquina, né, sofre trabalho, o trabalho negativo, significa que a vizinhança joga energia para a máquina. E qual é o nosso desejo em um motor? O desejo em um motor, no final das contas, é que o motor, né, libere energia para a gente. E para saber o sinal do trabalho, uma dica que a gente dá é a formulazinha P vezes ΔV, que a gente deduz, logicamente, né? O trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Quem define o sinal do W, do trabalho, work, né? Claro que a gente podia usar um tal para homenagear os gregos, né? Ou usar T mesmo de trabalho, como eu já vi, né? Já vi a galera usar tal minúsculo, então a gente tem que estar preparado para o trabalho nos ser apresentados com várias letrinhas, né? P de pressão aqui é uma pressão absoluta sempre positiva. Então quem define o sinal do W, do trabalho, é a variação do volume. Se o volume cresce, a variação de volume é positiva e a máquina realizou o trabalho, né, sobre a vizinhança. Se a variação do volume é negativa, ou seja, o volume diminuiu, final menos inicial dá negativo, aí significa que a máquina sofreu o trabalho da vizinhança, trabalho negativo. E aí, olha lá, primeiro, de 0 para 1 foi só admissão, então não teve trabalho nenhum. De 1 para 2, o volume diminuiu.
É quando a mistura ar-combustível é comprimida antes de explodir, né, e liberar energia, fazendo a pressão aumentar tão rápida que a energia veio, né? Só depois que a pressão aumentou é que esse gás pressurizado consegue empurrar, né, o pistão que vai realizar trabalho. Então olha lá, é de 3 para 4 quando o volume cresce que ocorre a realização de trabalho, né? De 3 para 4. E eu acho que ele tinha dito isso, né? Não, ele só disse que é uma expansão. Então o jovem tinha que lembrar das aulas mesmo que na expansão o gás realiza trabalho e na contração o gás sofre trabalho. Mas era uma questão bem básica. 3, 4, que é o 4. 4, letra C. Bora para a próxima. Convido vocês a assistir as nossas aulas, as nossas várias aulas de termodinâmica e realizar, né, muito exercício, obviamente. Vamos que vamos! Correção Enem 2024 Física, caderno amarelo, disse assim na 104, cinza 96, azul 119, verde 120. Para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um circuito de boias que determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém o circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. As 4 boias estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade VC, cujo módulo é 30 metros por minuto, paralela à praia, em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisa nadar na direção apontada pelos vetores VN, dos pontos 1 até 2 e 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto em relação à água durante todo o circuito. Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Que beleza! Muito bom! Então tá lá, ó, de 1 até 2, né, o nadador vai ter que enfrentar 800 metros. Ele vai ter que enfrentar 800 metros. A velocidade dele, né, é essa velocidade que eu vou representar aqui embaixo, ó. Opa, VN do nadador. Beleza? Essa velocidade VN, ela vai ter que ter uma componente vertical que iguala a velocidade da correnteza, para ele não ser levado pela correnteza, né? Vamos chamar de VC', certo? Beleza? Para anular a velocidade da correnteza, que está representada lá na figura, né, como sendo VC. Mais a velocidade que de fato vai ser a velocidade útil dele, né? Vamos chamar de VU, certo? De VU. E aí, galerinha, como é que eu consigo relacionar esses vetores? O VN, que é a velocidade, né, do nadador em relação à água, a velocidade que o nadador tem, né, para eliminar a velocidade da correnteza, e a velocidade útil dele. Como é que a gente relaciona isso mesmo? Pitágoras, claro que tu consegue perceber que esse vetor VC se encaixa perfeitamente ali, né? E é 90 graus, ó. Então Vn ao quadrado, o módulo de Vn ao quadrado é a velocidade útil ao quadrado mais a velocidade que ele aplica para eliminar da correnteza ao quadrado, né? Essas velocidades têm que ter o mesmo módulo, né? Certo? E ele me deu a velocidade do nadador, que são 50 metros por minuto. Ele me deu a velocidade da correnteza, e aí eu vou ter que nadar de forma a anulá-la, são mais 30 metros por minuto. E aí a gente calcula a velocidade útil que esse nadador vai ter, né, para poder vencer esses 800 metros, ó. Beleza? Bem tranquilinho, né? Então, claro que o jovem que está acostumado, né, a fazer esse tipo de conta, ele não perde tempo, ele já sabe que é 40 metros por minuto, né? Ele usa aquela ideia do triângulo pitagórico 3, 4, 5, e quem não percebe isso gasta uma energia, porque vai ter que fazer 50 vezes 50, né? Vai ter que fazer 30 vezes 30, vai ter que subtrair 900 em ambos os lados, vai ter que achar o resultado disso, né, que é 1.600, para depois ainda extrair a raiz quadrada em ambos os lados,
e só assim descobrir que a velocidade útil que ele tem, né, para percorrer esses 800 metros é 40 metros por minuto. E aí pronto, é só usar o conceito de rapidez ou velocidade escalar média, certo? Já que ele está andando, né, no final das contas em linha reta aqui, a velocidade do cara é 40, a distância que ele tem que percorrer é 800, a gente calcula o tempo, né? Então multiplica ambos os lados por ΔT, divide ambos os lados por 4, 20 minutos é o tempo que ele leva para percorrer esse trajeto 1, 2. Beleza? Relativamente tranquilo, né? Claro que eu posso te apresentar essa ideia de outras maneiras, mas eu acho que é uma maneira satisfatória essa que eu te apresento aqui, né? De 2 para 3 é mais fácil de raciocinar como é que ele vai percorrer esses 400 metros, porque ele vai nadar contra a correnteza. Então tu vê, né? Tem a velocidade do nadador Vn e tem a velocidade da correnteza Vc, certo? Vc. A velocidade resultante do nadador é aquele vetor. Primeiro, vejam que eu fiz uma soma gráfica de vetores. Eu primeiro representei o vetor Vn, vertical para cima, e depois representei o vetor Vc, que partiu da origem do vetor Vn e veio para baixo. Então o vetor resultante seria essa setinha aqui, ó, Vr, o vetor resultante. O vetor Vn mede 50, né? O vetor Vc mede 30, e 50 menos 30, o vetor VR, velocidade resultante, para cima, né, no quadro, daria 20 metros por minuto. Deixa eu melhorar esse meu desenho aqui para vocês, que vocês merecem. Então, já que eu tenho o quadriculado do quadro, eu poderia ser mais honesto ao representar os vetores. Ó. O vetor velocidade do nadador em relação à água, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, já que é 50 metros por minuto, Vn. O vetor Vc sai da origem do Vn e vai para baixo 3 quadradinhos, esse é o Vc. E o vetor V resultante sai da origem do vetor Vn e vai até a extremidade do vetor Vc, esse é o vetor Vr, que tem 2 quadradinhos do quadro, 20. Então 50 menos 30, 20. Clássico, né? E aí depois eu uso essa mesma ideia de antes, para calcular um tempo, né? A gente pega uma distância e divide pela velocidade. Para calcular o tempo desse segundo trecho, a distância é 400 e a velocidade é 20. Então ele levou mais 20 minutos para percorrer esses novos 400 metros. Beleza? Quando ele vier de 3 para 4 aqui, ó, ele vai só mudar o ângulo da natação dele, mas vai dar o mesmo resultado anterior, né? Então a gente sabe que nesse trecho aqui de 800 metros são mais 20 minutos. Porém, não se empolga que nesse último trecho, aí observa que se eu for calcular a velocidade resultante do cara nadando de 4 para 1, eu vou ter que olhar da seguinte maneira, ó. Tem a velocidade do nadador, 3, 4, 5 quadradinhos para baixo, Vn, mais a velocidade da correnteza, Vc, que são 3 quadradinhos para baixo. Então a velocidade resultante, né, nesse caso, ó, Vr', é a soma dos módulos das velocidades do nadador mais da correnteza. E 50 mais 30 dá 80 metros por minuto para ele fazer o último trecho, né? 4,1 aqui, ó. E aí eu vou usar essa conta aqui de novo, ó. O tempo que ele leva para esse último trecho é a distância, 400 metros, dividido pela velocidade, 80 metros por minuto. Vai dar em minutos, 40 dividido para 8, quanto é que é mesmo? 5. Então olha que tranquilidade. 20 mais 20, 40. 65. Esse é o tempo que o nadador leva para completar a prova. Longe de ser a questão mais difícil de vetor que a gente já enfrentou, né? Mas uma questão bem honesta. Aliás, tem essa opção, letra B de bora para a próxima. Espero vocês para a gente corrigir mais uma, hein? Física, caderno amarelo, 106, cinza 98, azul 121, verde 122, disse assim. Não disse nada que eu não estou vendo a questão. Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair ao chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular, porém, a força gravitacional que permanece atuando no garoto
Modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão da maneira ilustrada no último quadrinho, né? Tá vendo que ele, né, para quem estiver lendo a questão, né, ele chega obliquamente. Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão resultante sobre Calvin no exato momento em que ele toca o chão? Clássico! Então a gente, né, nos nossos estudos físicos, a gente demonstra que quando a gente arremessa um objeto horizontalmente, né, sobre o campo gravitacional terrestre, esse objeto ele descreve uma trajetória parabólica. Por quê? Porque essa velocidade horizontal ela permanece, afinal não tem nada empurrando o objeto para frente, nem nada empurrando o objeto para trás. Só que a velocidade vertical ela é cada vez maior, né, de tal forma que essa trajetória é oblíqua e a soma desses vetores, né, é a velocidade resultante, que é sempre tangente à trajetória. Você já assistiu a nossa aula onde a gente prova que a trajetória é uma parábola, né, que é uma questão super bonita que envolve matemática e física. Bom, então quando o Calvin atingir o chão, ele vai ter duas componentes de velocidade. Uma Vy, que faz ele tender a penetrar no chão, e o chão reage com a famosa força normal. Outra velocidade, Vx, faz com que o Calvin tenda a se arrastar no chão para a esquerda. E aí existe uma força de atrito que é contrária à tendência de deslizamento, né? Uma força de atrito, Fat. Ambas vêm do chão, né? Tanto o atrito quanto a normal, pontilhada paralela, e aí a gente obtém a força resultante que o chão deve exercer no Calvin devido a esses dois fenômenos, o atrito, né, e o fato de ele não conseguir penetrar no chão, gerando a normal, ambas forças de contato. E aí, força resultante, letra A de amor. Letra A de amor. Que beleza! Correção Enem 2024, Física, caderno amarelo 109, cinzas 91, azul 131, verde 115. Falava assim: um LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sim? A UFSC uma vez esqueceu disso, né? Sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento, Imax. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura ilustra o LED, o símbolo do LED usado na representação desses circuitos. Sentido permitido da corrente. Então tá lá o símbolozinho do LED. Então quem nunca desenhou um Light Emitting Diode, né, o faça por favor. Luz, adivinha? O sentido permitido é o da setinha, né? Clássico. Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, sem resistência interna, 2 LEDs de tensão 3 volts e Imax 1 mA, lembra? Mili, 10 na menos 3. E 2 resistores de 1,5 kΩ cada. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um percorrido por Imax. Coisa linda! Ele deu ali as opções de circuito, né? Embora nós mesmos pudéssemos criar, né, as nossas opções e depois bater, então, mas talvez demorasse um pouco mais. Então vamos analisar o primeiro circuito ali. Os LEDs estão em paralelo, certo? Vocês me permitem desenhar na horizontal os LEDs e não na vertical. E depois, né, os LEDs, antes, aliás, dos LEDs tem um resistor, beleza? E aí tem a diferença de potencial e aqui está fechado o nosso circuito. E aí, né, o nosso resistor, só um resistor está sendo usado nesse caso, de 1,5 quiloohms. Vamos colocar assim, ó, 1.500 ohms. E já que cada LED vai ser percorrido pela corrente máxima de 1 mA,
né, ou seja, 0,001 ampere, nós sabemos que quando essas correntes se fundirem nesse nó, aqui a corrente elétrica já vai ser 0,002 ampere. Aqui nós temos a nossa bateria de 4,5 volts. E aí a questão é, qual é a DDP aplicada sobre os LEDs nesse nosso primeiro circuito? Observem que eu sei o valor da resistência antes dos LEDs e sei o valor da corrente elétrica que vai percorrê-la. Então eu consigo calcular qual é a queda de tensão, né, nesse resistor. É 1.500 vezes 0,002. 2 vezes 1.500 é 3.000, 3 pulinhos da vírgula, 3 volts é a queda de tensão sobre esse resistor. E aí, se eu tinha 4,5 volts gerados pela bateria ideal e perdi 3 volts sobre o meu resistor, adivinha quanto que resta para os LEDs? 1,5 volts, beleza? E o que ele tinha dito? Os LEDs precisavam de 3 volts para funcionar. Bom, o fato é que esse estudo super simples que a gente fez, né, do circuito primeiro ali que nos foi oferecido, vai nos permitir antever o que vai acontecer nos próximos circuitos. Vê se tu concorda comigo. Olha ali o circuito B. O circuito B tem o resistor e logo depois tem o LED, né? O que a gente acabou de ver? Esse LED vai ser percorrido por 1 miliampere. Só que esse resistor é 1,5 kΩ. Então, né, já que o resistor e o LED estão em série, e aí, claro, tem um par desse repetido ali do lado, pode calcular para mim, por favor, a queda de tensão sobre esse resistor? Quanto? Vamos! Não tem nada de escrever aí? Faz de cabeça! Aqui, eu já fiz para ti um bem parecido. Tu não tá percebendo que o que tu tá fazendo é 1,5 kΩ vezes 0,001. Se o meu deu 3 volts, o teu tá dando quanto? Qual é a queda de tensão aqui? Se a corrente é a metade, a queda de tensão é a metade da que eu calculei, né? Aqui é 1, ó. 1,5. E aí, ó, a bateria, ela tá alimentando os dois, né? Deixa eu tirar esse carinha daqui temporariamente. Ou definitivamente, a bateria está aqui, ó. Como essa bateria está fornecendo 4,5 volts, eu tenho uma queda de tensão no resistor de 1,5 volts, 4,5 menos 1,5, sobrou quanto para o nosso LED brilhar? 3 volts, que é o que o cara pediu, né? E aí, se aqui tem um segundo conjunto, ele opera identicamente, lógico, porque a nossa bateria é ideal, só por isso, né? Porque se essa bateria tivesse resistência interna, colocar o segundo LED, só o primeiro LED já mudaria tudo, né? E colocar o segundo já mudaria também. Então pronto, ó, o circuito B ficou perfeito. Dessa vez a lei de Murphy não nos traiu, né? E a gente achou a resposta, né, correta. Correção, Enem 2024, Física, caderno amarelo, questão 110, cinza 92, azul 132, verde 116, disse assim. Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas L1 6 volts 9 watts, L2 12 volts 18 watts ligadas em série. Associação divisora de tensão. Há uma bateria de tensão VQR, um fio resistivo QR de 48 centímetros, está ligado em paralelo à bateria. 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Amperímetro que é um cara que tem resistência interna nula de maneira geral, né? Esse é um amperímetro ideal. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. O outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito. Então tu vê, ó,
Tem uma lâmpadazinha L1 aqui, tem a outra lâmpada L2 acolá, né? Tem a bateria aqui embaixo, alimentando o circuito, polo positivo, polo negativo. E aqui tem um fio resistivo. Daria até para representar ele como um resistorzão, né? E pontos A, B, C, D e E. Então tá lá, 48 centímetros comendo fio, essa é a lâmpada L1, essa é a lâmpada L2. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétricas fornecidas? Ele não me falou de restrição nenhuma de corrente que essa fonte teria. Então eu não tenho que me preocupar com a potência. Eu tenho que fornecer 6 volts para a lâmpada L1, 12 volts para a lâmpada L2 e já Elvis. Então, poxa, o que a gente sabe na associação em série divisora de tensão? Que se esse cara está recebendo 6 volts e esse cara está recebendo 12 volts, a DDP total é 18. Se eu medisse com o voltímetro desse ponto até esse ponto, eu ia medir 18 volts, a soma das DDPs, né? Aqui até aqui 18 volts, daqui até aqui 18 volts, culpa de quem? Dela. Então essa bateria fornece 18 volts. Por que não é 9,9, professor? Ué, porque esses caras têm características distintas, ele falou, eu tenho que fazer acontecer isso, então já estou dizendo que é assim. Só que pensa bem, cara, aqui tem um resistorzinho, aqui tem um resistorzinho, aqui tem um resistorzinho, resistorzinho, 6 resistorzinhos pequenininhos idênticos. Eu sei que é um resistorzão só, mas nós mentalmente dividimos em 6 partes. Então esses 18 volts nessa associação em série, né, na aula a gente estudaria assim essa associação, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores idênticos. Quando eu calcular o R vezes I, a DDP, a queda de tensão sobre cada um, o R é igual para cada um deles, o I é igual, porque é uma associação em série, então a DDP é igual. E olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 dividido para 6, 3, um voltímetro aqui, 3 volts, vou botar aqui embaixo, ó, 3 volts, bota um voltímetro entre A e B, ele mede quanto? 3 volts, bota um voltímetro aqui, 3 volts, 3 volts, 3 volts, 3 volts. Sacou a ideia? Como é que eu vou fazer esse cara então receber 6 volts? Usando uma ligação em paralelo, porque uma ligação em paralelo, a DDP é a mesma, né? Então eu tenho que ver onde é que aqui tem 6 volts, ó. Esse cara está conectado aqui já, então não tem diferença de potencial entre esses pontos. Então se eu quiser que esse cara receba 6 volts, aqui tem 3 mais 3, 6, pô. Só isso. Bota o amperímetro ali no ponto B. 6, 3 mais 3, 6. Eles estão em paralelo, os polos estão conectados, ó, conectado e conectado sem nenhuma resistência entre eles, define uma ligação em paralelo onde a DDP é a mesma. E 3 mais 3 mais 3 mais 3 é 12. Então esse cara tá ligado em paralelo com um resistorzão que tá recebendo 12 volts, então receberá 12 volts também. Beleza? Tranquilaço. Quando a gente estuda, inclusive, ponte de Wheatstone, né, a gente também avança para ponte de fio, onde a gente usa um fio resistivo, né, para fazer vezes de resistor, para criar uma ponte de Wheatstone de forma super econômica no laboratório, né, usando lá um clipe e um fio desencapado. Brincadeira. Vai ser divertido, hein? Quando a gente for para o laboratório na faculdade. B de bora para a próxima. Correção Enem 2024, Física, amarelo 114, cinza 134, azul 96, verde 113. Nos automóveis é importante garantir que o centro de massa CM de cada conjunto roda-pneu coincida com o seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento na qual o conjunto roda-pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, o mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Eu lembro que eu achava mágico quando criança, né, vendo esse processo na borracharia. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto
roda, pneu. Ah, o Enem já pediu questões melhores de centro de massa, né? Então, galera, pensa comigo. Pelo desenho da roda, né? A gente sabe que atualmente o centro de massa está deslocado para a direita e para cima do que deveria. Certo? Então, adivinha, para eu compensar isso, para eu compensar, porque o centro de massa tinha que estar aqui, né, raça? No centro, está no texto. Para compensar o fato dele estar verticalmente deslocado para cima, eu vou botar uma massinha deslocada para baixo. E para compensar o fato dele estar deslocado para a direita, eu vou colocar uma massinha deslocada para a esquerda. Então, né? Somando, né, essas duas massas, eu poderia colocar ela um pouco para baixo e um pouco para a esquerda. Então eu tenho que procurar uma região aqui, né? E o único lugar, então, dessa região possível é o 3, olha lá, certo? Lembrando que o centro de massa, né, não custa, já que estamos aqui, ó, como é que se calcula mesmo o x do centro de massa de uma distribuição de massas, certo? Tu pega a posição x de cada massinha m que compõe esse corpo, multiplica, né? E depois divide pela soma das massas, né? Então, a gente entende que isso também se aplica ao eixo y, né? A gente também aplica essa ideia ao eixo y. Então, já que a gente sabe que o centro de massa atual está deslocado para a direita do eixo x, né? Eu vou colocar uma massinha à esquerda do eixo x, né? Como se fosse negativa aqui para compensar. Como o centro de massa está deslocado, né, para cima no eixo y, eu vou colocar uma massinha para baixo no eixo y, né? Equivalente à expressão, no lugar do x é y, z também se for tridimensional o nosso corpo. Uou! Beleza? Tranquilaça, né? Letra C, acredito que mesmo quem não dominasse o conceito, a ideia, podia usar o bom senso e matar essa. O que tu acha? E bora para a próxima correção, Enem 2024, Física, caderno amarelo, 117, cinza, 130, azul, 99, verde, 109. Uma ambulância em alta velocidade, construída e ligada, desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência FO, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência F. R. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências FR e FO medidas pelo radar? Faz! Se errou isso, faz, porque em toda a aula de efeito Doppler é o que eu peço. Alta frequência. Baixa frequência. Só isso. Na aproximação a frequência aumenta, no afastamento a frequência baixa. Observa a vida à tua volta. Perceba as várias camadas de som que compõem a natureza. E quando eu digo natureza, pode ser a selva de pedra nesse caso também, né? A natureza que o homem construiu, certo? Tem muitas camadas de sons. Perceba esses sons, né? Isso é importante. Isso tem coisa a se aprender com isso, pelo menos na física, né, raça? Então, o som é mais alto, mais agudo, e isso significa frequência maior, mais agudo do que o som emitido, FR maior que FO. Letra D, pô, não tem nenhuma continha pra gente exercitar o efeito Doppler. Beijo, raça. Sabe deduzir a forma do efeito Doppler? Sabe de onde é que vem, pelo menos? E sabe usar? Aí sim, hein? Temos aula pra isso. E vamos que vamos, correção Enem 2024, Física, caderno amarelo 118, cinza 131, azul 100, verde 110. Mirascópio 3D. Mais uma clássica, para quem já visitou pelo menos o Museu da PUC. O produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura de dimensões representadas no esquema é composto por dois espelhos côncavos E1 e E2, apoiados um sobre o outro, com suas bordas de tal forma que o vértice de E1 coincida com o foco de E2, e vice-versa. Na abertura circular de E2, é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1.
Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. Beleza. Eu diria até que são espelhos parabólicos e não esféricos, né? Mas ele não fala que são esféricos, ele só fala que são côncavos, né? Não são esféricos côncavos, né? A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e o seu correspondente ponto imagem são... Olha que interessante! Né? A natureza da imagem é tranquilo porque a gente mostra para vocês, quando os raios se cruzam para formar a imagem, né, a imagem é real. Quando os raios divergem e nós temos que prolongar, certo? Os raios para que a gente encontre a imagem é virtual. E olha lá o desenho. Tá vendo o desenho? Os raios chegando lá no ponto, certo? Que é o primeiro ponto em tese que os observadores externos verão, né, o ponto inferior do objeto colocado lá dentro. Na verdade não tem aquele ponto ali, né, o cachorrinho, sei lá o que, colocado ali dentro do espelho, não tem nenhuma parte naquele ponto usado para traçar os raios de luz, né, mas se tivesse aquele ponto objeto, teria aquele ponto imagem lá em cima representado. Então observem, gente, o cara deu o que seria um ponto objeto, só que o objeto não, né, não tem parte do objeto ali, né, um ponto objeto, e ele desenha lá em cima um ponto imagem, e ele desenha os raios que chegam nesse ponto imagem. Então, já que os raios se cruzam, né, para formar a imagem, é uma imagem real, ponto imagem real. E as dimensões, né, a distância entre esse ponto objeto e o seu ponto imagem, tá dado lá, ó. Tá dado lá. É 3.8 do primeiro espelho mais 3.8 do segundo espelho. Professor, por que tu tá agoniado aí? Questão fácil dessa? Não, é porque eu vi colegas meio que querendo achar cabelo em ovo, como se essa questão tivesse alguma coisa de especial, né? Então, bem tranquilo perceber que a imagem é real, ela é feita de luz de verdade, ela é projetável, tu bota a tua mão ali, tu vai ver a luz batendo ali, e cada ponto objeto dista do seu, né, do seu ponto imagem aquele tamanho lá que está lá na figura, 3.8 mais 3.8, 16 vai 1, 7,6 centímetros. Pô, vale a pena estudar direito, né, ótica geométrica, porque acaba com essas decoreba babaca. Pelo amor de Deus, cara, tem que fazer sentido a educação, tem que servir pra vida. Não é pra passar no vestibular. O quê? Tu achava que era? Não é, meu amor. É pra aplicar em tudo na vida, pra não ser feito de idiota, pra não sair fazendo cagada na vida. Opa, desculpa, coisas erradas na vida, né? Então, ótica geométrica ajuda muito a tu interpretar o que tu vê e tu vê, né, distinguir uma ilusão de ótica de uma nave alienígena, por exemplo, como a gente sempre cita na aula. Beleza? Correção Enem 2024, Física, caderno amarelo 119, cinza 126, azul 91, verde 105. Disse assim: muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro, enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação. Na verdade, o que ocorre é o contrário, por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que deformam facilmente. Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com o dispositivo de segurança conhecido como crumple zone, região deformável em inglês, conforme a figura. Que beleza! Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, forças externas, né, geram um impulso desprezível ou podem ser ignoradas ou não existem, o crumple zone
aumenta a segurança dos passageiros porque durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro, que beleza, aciona os airbags dos veículos. Não tem nada a ver com a questão, né? Poderia acionar os airbags do veículo mesmo deformando um pouco, nada a ver. Absorve a energia cinética do sistema, pronto. Aquela energia cinética tem que ir para algum lugar e se essa energia é usada na deformação, né? Então ela não vai, né? Parte dela acaba não indo para os ocupantes. Letra B. Bora para a próxima. Só para a gente fazer valer o vídeo. Consome quantidade de movimento do sistema. A quantidade de movimento se conserva, né? Mesmo em colisão inelástica, lembra? Mesmo que a energia não se conserve, a quantidade de movimento se conserva. Beleza? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Já que o sistema é isolado, né? Dentro daquele sistema a quantidade de movimento se conserva. Então não daria para dizer que a deformação consumiu, né, quantidade de movimento, consumiu energia. Beleza? Cria uma barreira de proteção para seus ocupantes. Não, se fosse rígido, criaria uma barreira melhor. Né? Então, tanto que tem uma região que não é deformável, né? O cockpit ali que vai, né, deixar a galera que é mais rígido. Cria uma barreira de proteção. Não. Diminui a velocidade do centro de massa do veículo. Né? Deformar mais não vai, né, alterar a maneira como o centro de massa do veículo, diminui a velocidade do centro de massa do veículo. Deformar, né, pode alterar a posição do centro de massa do veículo. Deformar vai consumir energia cinética e vai fazer a velocidade do centro de massa do sistema diminuir mais, né, diminuir mais rapidamente do que seria sem a deformação, né, permitindo que esses ocupantes não continuem sofrendo as consequências de repente estar numa situação de um veículo desgovernado. Né, mas a explicação lógica é de fato a letra B. Correção Enem 2024 Física, caderno amarelo 124, cinza 115, azul 101, verde 99, disse assim. A saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído do fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distinguam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Comigo não, eu berro mesmo. Tô brincando. Eu berro mesmo, a galera da frente, já tive problemas da galera da frente reclamar, porque eu já sofri disso, né? Quem me conhece sabe como eu já sofri disso, de ter que ir pro fundo para pedir para meus colegas, né, me permitirem prestar atenção mesmo da frente, tamanho ruído que vinha lá do fundo, né, mostrando que às vezes, né, não é só a distância que é o problema, né? Mas eu tenho essa característica de berrar mesmo em sala de aula. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui com a distância. Considere ainda que Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis. E que para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Para um valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender a sua fala é mais próxima de... o legal era fazer a continha, né, cara? O legal era fazer a continha. Nível de intensidade sonoro é 10 vezes log de I sobre I0, né? E nesse caso nós nem precisaríamos do I0, mas não custa lembrar que a menor intensidade audível para os humanos é tabelada em 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Também não custa lembrar que intensidade é potência sobre área, certo? Então ia ser legal ter que fazer uma continha, mas como ele deu o gráfico ali, baixou um pouco o nível da questão, né? Certo? Então olha lá, qual que deve ser o nível da fala do professor lá no fundo, para a galera poder entender?
50, né? Já que ele falou que é 5 acima do ruído, certo? E aí tá ali, ó, a 1 metro do professor é 60, a 2 metros do professor, né, um pouquinho mais que 50, a 3 metros, 50. Ó, a 3 metros, tá ali no gráfico, tá no gráfico. No gráfico, a 3 metros dá 50, né? Aqui é decibel, é o nível em decibel, e aqui é a distância em metro. O gráfico vem dando uma caidinha, e nesse ponto 3, se o jovem for bom de olho ali, né, ele consegue perceber que dá os 50 que a gente queria. Então tu vê, uso de gráfico, interpretação de texto, a física aqui eu acho que ela ficou, né, em segundo plano. Letra A de amor. Bora para a próxima! Enem, correção 2024, física, caderno amarelo 126, cinza 117, azul 113, verde 101. Falou assim: aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Isolamento térmico de poliuretano, radiação solar chegando, coletor solar de tubo a vácuo, esse é dos novos, então, ó. O processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é... Então tu vê, ó, o coletor tá lá, radiação, ondas eletromagnéticas, né, escuro, e o vácuo para essa radiação, né, depois de atravessar ali e chegar, eu não perder por condução e convecção. Lembra? Condução átomo a átomo, convecção, movimento de massa. E aí tu vê, ó, não tem nenhuma bomba jogando água quente lá para cima, ó, e fazendo água fria descer. Lembra? A água quente é menos densa e sobe por empuxo mesmo, né? Forças de empuxo, convecção, e a água fria mais densa, né, desce e gera uma corrente devido à diferença de densidade, que é o que a gente estuda como convecção, né? O calor sendo transmitido pelo movimento de massa. A água quente carrega o calor consigo, levando para o reservatório. Bem tranquilo, hein? Meu Deus, letra E. Letra E de esforçados. Bora para a próxima? Correção Enem 2024, física, caderno amarelo, questão 129, cinza 120, azul 106, verde 95. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, notebooks ou laptops das malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira. Que explicação física justifica esse procedimento? Ué, tem ou não tem metal? Né, tu lembra quem é que bloqueia o raio-x? Aqueles números atômicos, né, aqueles elementos químicos de números atômicos maiores, com o núcleo mais parrudo. E os metais, né, de maneira geral, têm essa característica. Os raios-x não interagem com os componentes metálicos do computador. Claro que interagem. Os raios-x desmagnetizam o disco rígido. Não passa lá, passa junto, né? Então, né, passa separado, mas passa, né? Passa separado, mas passa. E aí estragaria o computador? Não, não estragou o meu nunca. Os raios-x aquecem os materiais metálicos encontrados em bagagens de mão quando refletidos pelos componentes do computador. Olha, de fato, parte do raio-x, né, pode se transformar em calor, beleza? Parte do raio-x pode se transformar em calor, mas isso não explica por que eu estou fazendo isso. Os raios-x não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estejam à frente ou atrás deles. Lógico, né, raça? A galera usa para esconder as paradas. Letra D. Beleza? Para garantir, os raios-x ionizam os materiais metálicos normalmente encontrados em bagagens de mão quando difratados pelos componentes do computador. E aí, o que separar os caras mudaria nesse processo? Né, caso fosse verdadeiro. Não mudaria nada. Então, mesmo que fosse verdadeiro, não explicaria.